Boa noite, que a paz seja com todos. Hoje nós temos uma convidada especial, nossa irmã Silvana, vai contar um pouco da sua história para abençoar as nossas vidas. Seja bem-vinda, eu quero te convidar a orar e chamar essa presença para abençoar a sua vida também. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença. Senhor, eu sei que tudo que vamos falar, ó Pai, é para edificar, Senhor, a cada ouvinte. Convido a Ti, ó Pai, que o Senhor venha ter liberdade neste lugar. E use, Senhor, a Tua filha conforme a Tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E essa é a oportunidade também de você poder também ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Através do nosso testemunho hoje, do nossa irmã Silvana. E como a nossa vida tem vários personagens, né, minha irmã? Verdade. Hoje nós vamos focar na maternidade. Amém. Os desafios da maternidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Silvana, abra um pouquinho para nós, tem essa liberdade de contar assim, como foi a sua infância, esse desejo da maternidade, ele surgiu como? Bom, eu cresci num lar disfuncional, na verdade, né? Eu tenho 4 irmãos, né? Eu sou filha única, né? Filha mulher. E na minha casa eu via muitas brigas, né? Muita confusão. A minha mãe passou por momentos complicados. Então tudo aquilo mexia muito comigo, né? E eu cresci desde pequenininha, eu falava para mim mesma. Eu falava assim, olha, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou arrumar um namorado, um único namorado e vou me casar. E eu também quero ter filhos igual a minha mãe, quero ter 5. Olha, corajosa. Corajosa. E eu nunca pensei em trabalhar, na verdade eu gostaria de ser dona de casa, cuidar, sabe, ter aquele carinho, aquele amor que eu nunca tive, né? Não que a minha mãe foi uma pessoa ruim, minha mãe passou por muitas coisas, né, no casamento dela. Então eu cresci com aquele desejo de ter a minha família e que fosse diferente, né? Que pudesse ter carinho, que pudesse ser família mesmo. Tipo, levar o meu filho na escola e falar como foi seu dia hoje, né? De conversar, de falar para ele que ele poderia contar comigo para tudo, né? E infelizmente, né, não é como a gente planeja. Porque o grande desafio da vida é que a vida nos tem peças. É verdade. E me pregou algumas peças. Mas eu me casei, né? Eu nutri o desejo de ter um filho, não queria mais passar pela experiência de tantos filhos como a minha mãe. Já não tinha o desejo de só ficar na minha casa, de trabalhar e conquistar, né? E eu me casei. Depois de um tempo eu tive meu filho. E eu orava, né? Eu lembro que eu falava, Deus, eu quero ter meu filho ou filha, né? E eu sempre me senti muito só. Toda a minha vida eu sempre fui muito solitária. E eu falava, Deus, eu queria um companheiro ou uma companheira para ir à igreja também, né? Eu quero que ele vá à igreja comigo, eu quero que a gente possa sair tomar um sorvete, que a gente possa fazer tudo junto, que ele pudesse contar comigo. Eu queria que ele tivesse uma infância diferente de tudo aquilo que eu passei, né? E eu tinha tudo isso planejado para mim. Eu tinha os planos todos certinho, eu orava por ele. E quando eu falei, nossa, eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz, né? Eu trabalhava. Foi planejado? Foi planejado, né? Eu pensei muito antes, né, de ter um filho. E na época eu trabalhava, mesmo assim, eu não deixei o trabalho, eu continuei, eu queria retornar depois da maternidade, né? Tudo isso foi planejado na minha casa.
E eu tive algumas complicações durante a minha gravidez, né? Eu tive problema de infecção urinária, eu tive anemia, coisas de grávida assim, né? E o Anthony nasceu de 8 meses. Nossa! Mas nasceu perfeitinho, graças a Deus, né? E foi a alegria da minha vida. E eu tava muito feliz. Eu falava, nossa, Glória ele vai ser meu companheiro na igreja, ele vai sair comigo, eu vou conversar com ele muito, a minha solidão acabou e a gente tá super feliz. Nossa, tô super feliz, eu fiz muitos planos. E o tempo foi passando, né? Aquela coisa de criança, foi crescendo e ele não desenvolvia, né? Uma criança normal, a partir ali dos seus 6 meses, você já vê um grande sinal de avanço, né? Ele sempre ficava quietinho, aí foi dando 9 meses, começou a andar, começou a brincar, aí eu chamava, uma criança já entende, né? Eu chamava, ele olhava assim pro nada, ficava, nossa, mas parece que tem alguma coisa errada com ele. Você já sentia? Sim, mas na verdade eu sempre cresci na fazenda, a gente vem, né, de sítio, então a gente, por mais que hoje tudo está evoluído, eu nunca ouvi falar sobre o autismo, já vi sobre Down, outras, né, mas sobre o autismo eu nunca tinha. Não tinha esse conhecimento. Não tinha esse conhecimento. E o Anthony foi crescendo e eu pensava assim, bom, ele vai desenvolver. Calma, Silvana, você tá assim muito apavorada. Aí deu 1 ano. Aí quando chegou 1 ano, aí você falou, não. Agora... Aí meu coração começou a acelerar. Ficar ansiosa demais, porque não tinha evolução. Quando a gente ia almoçar na casa da tia, da vovó, né? Eu percebia que todo mundo percebia que ele era diferente, mas ninguém tinha coragem de perguntar nada. E eu não tinha coragem de falar porque eu ainda estava esperando uma evolução. Não, calma, ele tem 1 ano só. Ele ainda tem tempo. Aí deu 1 ano e meio. Aí eu falei, bom, agora vamos entender o que está acontecendo com ele. Porque a gente olha para uma criança autista, a grande maioria, ela não apresenta nenhum sinal, né? Você vê uma criança que tem Down, ela tem o olhinho, né, mais puxadinho, mais fechadinho. O autismo não, o autismo você não consegue entender. Você olha para a criança, muitas vezes você fala, não, é uma birra que ela está fazendo, porque realmente não tem traços, né? E demorou 5 meses para que a médica me atendesse, a especialista. Depois que você demorou 1 ano e meio, ainda demorou 5 meses. 5 meses. E ainda você estava ansiosa, imagina se não tivesse, né? Muito ansiosa, eu não dormia, eu queria entender o porquê e já comecei, Deus, por quê? Né? Aí quando você sai, você olha todas as crianças da mesma idade e você olha seu filho, aquilo te mata por dentro, porque... Aí começou aquela cobrança. Aquela cobrança, mas peraí, o meu não evolui, porque olha lá, de 1 ano fala, até tem um vizinho meu que chama Anthony, nasceu, fez 1 ano, ele grita, papai, papai, e aquilo me corta o coração, mas eu fico feliz, porque eu lembro do meu filho, com 1 ano ele não falava nada, ele simplesmente ficava ali, olhando, né, no mundo dele. E aí, até o médico dele, né, quando a gente levou, ele falou, olha, você tá com muita coisa na cabeça, seu filho não tem nada e você vai quebrar a cara. Eu falei, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, eu quero quebrar a cara. Aí fui na especialista. Você gostaria de estar errada, né? Tem hora que a gente quer estar errada. Eu quero estar errada, porque, né, eu sentia que tinha algo de errado. Sim. E aí eu levei ele no especialista. A hora que ela olhou para ele, a gente já percebe, né, que avaliou ele durante 1h30. Olhou para mim e falou assim, em primeiro lugar, eu quero que vocês não se culpem. Desculpa. Você está à vontade. Porque não é culpa de vocês, né? Aí o meu coração já parou, né? Falou assim, agora vai ver o que eu não quero ouvir. Não tem mais jeito.
Ela falou, olha, o autismo são 3 níveis. É assim, assim, assim. O Anthony tá aqui. E eu falei, gente, como que o pediatra não percebeu? Né? E mesmo a médica começando, não se culpe, foi a primeira coisa que você fez. O ser humano é difícil. Falei, não aceito. Dentro de mim eu falo, não aceito. Eu falo, Deus, tem milhões de pessoas no mundo, por que eu? Não. Eu só tenho um, só quero um. E ela me explicou, falou, olha, o autismo mexe na comunicação e na socialização. Aí, sabe quando a pessoa te joga um balde de água fria? Porque tudo que eu pedia para Deus lá atrás era uma pessoa para eu conversar, né? Era o seu companheiro. Era meu companheiro, era tudo que eu orava por ele. Eu falava, Deus, eu quero um companheiro, eu quero uma pessoa para eu não me sentir só. Eu quero ter um filho e eu quero fazer com ele tudo que eu não tive, né? Eu quero ser feliz assim. Eu falava pra mim, né? Eu ficava assim, por quê? E um dia, muitos anos atrás, estava passando um tempo difícil quando eu me converti, e eu questionava muito o porquê. E um dia eu falo, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração assim, em vez de você ficar me perguntando por que você não se pergunta assim, que Deus é esse que tem te sustentado? E aquilo veio no meu coração. Uma resposta. Uma resposta. E eu falei, tá bom. E a gente olha um pro outro, né? Os pais, e faz assim, e agora? Aí a médica Então, quando você recebeu esse diagnóstico, ele estava com 2 anos. 2 anos. Aí de lá pra cá, a nossa vida deu um giro totalmente. Porque a pior coisa é você aceitar. Você tem que aceitar. Não tem outro caminho. E a gente vive um luto. Eu falo pro meu marido assim que eu vivi um luto muito tempo. Por quê? Porque é muito difícil pra gente sair na rua e ver os olhares das pessoas e você não poder fazer nada. Você tem que aceitar que ele vai ser assim pro resto da vida. Que ele é diferente. Que ele é diferente. Que ele vai melhorar com terapia? Vai. Mas ele é único. Ele vai ser autista. Ele não tem cura. Às vezes eu falava para Deus, Senhor, se fosse uma enfermidade, que Deus me perdoe, às vezes tinha a chance de curar. A gente tinha uma esperança. Mas o autismo a gente não tem. Porque nem a ciência não sabe o porquê ainda, né? Eles ainda estão estudando tudo isso. E aí a gente ficava em casa, chorava, escondido um do outro, porque um suporta mais que o outro, né? Um vai ser o suporte, o apoio. A família não sabe o que te falar. E na época eu falei, gente, eu tenho fé até o último minuto, vamos fazer uma festa, então ficou tudo planejado, que o Anthony não é autista. Tava na minha cabeça isso. Mesmo depois? Não, no dia do diagnóstico. Sim. Eu falei, Senhor, eu creio em nome de Jesus, não vai ser. Nós vamos em casa, nós vamos comprar um bolo, a gente vai depois do diagnóstico, vai ser não, a gente vai sentar e comemorar. Mandei no grupo lá para todo mundo. Aí cheguei lá, tomei aquele baldão de água fria. Falei, bom, ainda vai ter bolo, todo mundo comeu o bolo chorando. Uns menos, outros mais. E a gente, depois de tudo isso, a gente vem lutando com as terapias, né? E aí, nesse momento que você recebeu esse diagnóstico, né, ninguém está preparado para isso, né? Porque como ela mesma abriu, e acredito que você também, né, que está nos ouvindo, que é mãe, imagina, você sonha, você planeja e você tinha esse desejo, né, de ter esse companheirinho para você ou companheirinha, de conversa, de parceria. E família tem que ser isso, né? E se você não está vivendo isso, você busca no Senhor, que Ele vai te ensinar.
esses desafios que a gente não está preparado, ele nos ensina, ele nos prepara, ele nos fortalece. A gente é ser humano, a gente vai sentir, não tem problema nenhum você reconhecer essa dor, você apresentar essa frustração, e a gente tem que colocar ela no lugar certo. Sim. E quando a gente fala sobre isso, a importância de você nutrir uma fé que cura, uma fé que restaura nossas emoções. Porque assim como foi um diagnóstico neste casal jovem, que não adianta procurar o porquê e colocar culpas, isso vai te trazer mais dor. Sim. E geralmente é isso que a gente faz. Porque quando a gente recebe uma notícia, um diagnóstico, a gente está na negação e a gente procura culpados. Mas tão importante o grupo de apoio, ter uma igreja para você ouvir aquilo que realmente vai te fortalecer. Mas quando você fez esses planos, você recebeu esse diagnóstico, você passou por esse luto de não aceitar, como foi você ter que voltar a trabalhar e com ele ainda precisando de todos esses recursos? Foi muito difícil, porque em Ribeirão a gente não tem parentes assim, tinha minha sogra, infelizmente ela, devido à pandemia, ela faleceu, e a gente ficou sem ninguém para ter um suporte. Se a gente precisasse por meia hora, ou sei lá, e no mercado não tinha ninguém. Então meu marido trabalhava à noite, e eu entrava das 2 à meia-noite. E ele falou: olha, a gente precisa trabalhar e precisa levar ele para as terapias. Então você trabalha o seu horário normal e eu, em vez de mudar o meu, que a gente precisava mudar para alguém dormir, Ele falou: não, eu vou ter que arcar com essa consequência, essa responsabilidade. Eu vou tentar levar ele nas terapias, vamos tentar ajustar os horários, da terapia. E o Alexandre ficou, nessa missão de levar ele para terapia e cuidar enquanto eu trabalhava. Mas, como o autismo, ele não é só o autista, que não entende, Então vem o problema para dormir, vem a ansiedade. Então tem muitas coisas que a gente foi aprendendo, E uma desses é o Anthony não dormia. Então meu marido ficava com ele, chegava em casa às 11 horas da manhã, ele dormia até às 2 horas da tarde, que é a hora que eu saía, e depois ele não tinha como mais dormir. Ele tinha que ficar com o Anthony até 11h30, meia-noite, a hora que eu chegasse, que ele, às vezes saía até atrasado, porque ele entrava meia-noite, ele saía de casa rapidinho e ia pro trabalho. Ele falou: eu não dormi mais, o Anthony tá acordado. Aí era a minha vez. Aí ele tinha que fazer plantão em casa e plantão no trabalho. Exatamente. Aí a minha vez de ficar com ele, Então, meia-noite, às vezes quando dava 8 horas da manhã, aí ele desmaiava onde ele estivesse. E às vezes, até um médico mesmo, dependendo do médico, a gente, não te ajuda, porque o nosso neuro falou: olha, você tem que cansar ele. Eu falei: gente, como eu vou cansar esse menino? Eu trabalho, meu marido trabalha, não tem ninguém para cansar ele, Sim. Não vou te passar medicamento. E ele ficou assim quase 2 anos, 3 anos. Você sem dormir? Sem dormir, a gente. Nem o pai dormia e nem você dormia. E trabalhava desse jeito? Desse jeito, todo mundo cansado. E o Anthony feliz da vida, Que tinha energia para dar, vender e emprestar. De dia ele dormia, podia cair a casa que ele não acordava, e aí de dia o que eu vou fazer? Fazer a tarefa de casa, Então, assim, a gente dormia muito pouco. E era muito difícil pra gente, Minha sogra na época também trabalhava muito e também não tinha condições emocionais para cuidar, porque uma criança normal, típica, como a gente fala, já exige muito, porque ela tem toda a energia do mundo. Agora você imagina um atípico, que você não entende e que do nada ele está muito bem, mas ele olhou seu celular e de repente as emoções desregulam e ele começa a chorar e você tem que acalmar. Então era muito complicado pra gente,
Mas o tempo foi passando e a gente foi aprendendo mais, né, sobre essa questão. Aí a gente foi trocando de médico, teve muitos médicos que orientou melhor, né? Então foi mais fácil, assim. É importante a gente ter um bom médico, Sim. Né? Então, assim, é uma coisa ruim realmente a gente ter que ficar procurando Sim. esse ajuste de conseguir um bom médico, uma equipe para dar esse suporte que você precisava. E como foi, assim, você decidir mesmo abrir mão da sua vida profissional? Porque às vezes a gente fala assim, abrir mão do profissional é como se a gente estivesse com toda a vida estabilizada. Sim. Ai, não preciso trabalhar mais, minhas contas estão tudo em dia. Só que na verdade não é. Sim. Não é? E aí como que foi? Qual foi o que fez você assim entender que você precisava ser 100% mãe do Anthony? Bom, no começo eu falava para Deus assim: Senhor, eu quero sair do trabalho para cuidar do Anthony. Ele precisa muito de mim. Não tem como eu me dividir, porque como o meu trabalho exigia muito, então eu não conseguia nem dar a atenção que ele precisava, né? E não conseguia descansar. Mas a minha maior ânsia, assim, de sair do trabalho era para que eu também pudesse estar na igreja. Porque eu falava para Deus: Senhor, eu vou de domingo, quando eu consigo ir, porque o cansaço era demais. Eu falei: Senhor, eu não estou fazendo nada, tudo está saindo pela metade. Então eu preciso me dedicar à igreja, que eu amo, e quero também cuidar do meu filho. E eu só vou conseguir essas duas coisas se eu largar o trabalho. Eu só vou evoluir na igreja se eu largar o trabalho, porque agora, não que o trabalho seja um empecilho, não é isso que eu estou dizendo. Mas é no horário, caso, né? É o horário. E o meu filho também, eu tinha isso em mente, que ele também, já que o autismo não tem cura, mas que para Deus nada é impossível, então, para que Deus faça milagres na minha vida, de pequenas, grandes evoluções na vida do Anthony, eu preciso estar na igreja. Então, mas eu não tinha coragem de largar, porque, né, eu falava: meu Deus, será que eu vou conseguir? Como que vai ficar as contas? Eu tenho que largar, mas e as terapias, né? Porque era o meu trabalho que pagava o plano de saúde, né? Onde eu trabalhava tinha o plano. Mas Deus é misericordioso, né? E ajeitou tudo. Amém. E eu falei: Senhor, o Anthony vai evoluir, eu creio, mas vai exigir muito mais de mim. Porque primeiro eu tenho que aceitar que isso é um fato. Eu tenho que aceitar e eu tenho que estar bem para eu cuidar dele. E eu entendo que de tudo, né, do testemunho de onde eu saí, eu precisava estar na igreja, né, para que eu pudesse ver a evolução dele e a minha evolução, né? Eu preciso me curar para curar ele. Sim, olha, né? Que importante a gente pensar aqui. A Silvana precisou trabalhar, ela sabia que era importante financeiramente, mas tem momentos que a gente precisa realmente colocar, né, para pensar. Será que vai valer a pena mesmo eu passar tantas horas fora de casa e colocar isso, né, diante de Deus, para Deus te dar uma direção? Porque era o que você precisava, sim, ouvir a palavra de Deus, sim, estar sendo tratado, porque aceitar aquilo ainda estava um processo. Como vou cuidar de algo que eu nem entendo o que é, sim, que nem sei como funciona, exatamente, que essa rejeição já tinha dentro dela, por falta de informação, porque muitas vezes nós bloqueamos muitas coisas na nossa vida por falta de informação. A palavra do Senhor já diz isso. Nós não evoluímos, nós não crescemos, porque nos falta o conhecimento. Sim. E o conhecer não é só a informação, né? Porque, como você mesmo falou, eu quase não ouvi falar sobre o autismo. A gente ouve falar,
hoje, né, muito mais acentuado. Só que você foi passar por todas as etapas de aprendizado. Sim. Porque agora você era mãe 100%. Integral, de dia, de noite, de 24 horas no ar. E aí, como que você começou a ser essa mãe dentro de casa, nas terapias, o seu medo de dirigir, Nossa. porque existia esse medo. E aí, como que foi tudo isso? Olha, dirigir foi pior do que ser mãe integral. Eu precisava levar ele, como Deus é maravilhoso, né? E eu preciso de muita cura. Amém. Ele tem para nós? Tem para nós. Um desses era dirigir. E o Alexandre falou: olha, eu arrumei outro trabalho, não posso mais te ajudar em nada. Agora é você. Você vai ter que levar ele na terapia. Isso a gente já tinha mudado para cá, pro Ouro Branco, né? E eu falei para ele assim: olha, vamos negociar? Você vai, me leva de manhã, aí depois eu pego o Uber e vou embora. Ele falou assim: você acha que eu aguento pagar isso tudo? Exige muito de nós. Você vai ter que dirigir. Aí ele falou: você faz uma escolha. O quanto você ama seu filho e quer que ele evolua. Olha, ele apelou com todas as possibilidades. Emocional. Você pode... Pro seu bem. Você pode não levar ele para terapia. Ele não vai evoluir e você não precisa dirigir. Aí você pode ficar em casa e tentar ver vídeo, fazer o que você quiser e ajudar ele. E eu ainda fui muito resistente, porque eu tinha uma voz dentro de mim que falava assim: você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não adianta você. E vinha todos aqueles pensamentos. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E o Anthony ficou 5 meses sem terapia. Olha o que o medo faz com a gente, né? E a palavra do Senhor também nos alerta sobre isso, que o medo, ele nos paralisa. Sim. O medo bloqueia o amor. O medo nos tira aquilo que o Senhor tem para nós, estabilidade, segurança, afeto. O medo nos coloca em lugares que nós sozinhos não conseguimos sair. E Deus, ele é tão maravilhoso que eu levei ele na médica dele, especialista, e toda vez que você vai, a cada 6 meses, ela exige o relatório da escola, de todas as terapias, e te dá um formulário para que você possa contar para ela a evolução dele. Eu tenho que falar para ela o quanto ele evoluiu em tudo aquilo que ela me passa. E ela falou: cadê os relatórios? Eu falei: olha, então, o Anthony está sem terapia. E ela, sendo mãe de autista, ela bateu na mesa assim: por quê? Eu falei assim: eu não sou daqui. As desculpas, a gente já tem, né? Nossa, facinha na boca, né? Eu não sou daqui, tenho medo de dirigir, tô tentando. Ela fez assim: todo o trabalho que ele teve, você destruiu. O neurônio bom foi destruído. Tudo que foi construído foi destruído por você. Aquilo assim. Nossa. E ela fala assim, muito aberto. Ela falou assim: você vai dar um jeito. Você vai de Uber, de carro, a pé. Não sei como você vai, mas você vai levar esse menino para terapia. Pode sair e me trazer daqui 6 meses. Eu quero um relatório dele e ele vai fazer aba. Eu vou te passar todas as guias. Pode ir, eu não quero nem saber como que você vai fazer. Ela falou assim: onde já se viu? Se deixar o medo? Não. Aqui eu falei: gente, a mulher não conhece Deus, me deu um show, brigou comigo. E eu saí de lá muito nervosa e arrebentada por dentro. Sim. Depois de 1 ano eu voltei lá e falei: muito obrigada. Você teve essa humildade. Eu tive, eu falei assim: muito obrigada. A senhora, eu vim aqui, a senhora me xingou, mas
eu consegui. Ela falou assim, é isso mesmo, não para por nada, porque ele só tem você. Ninguém vai parar a vida para ajudar ele. E quando você não ajuda ele em pequenas coisas, isso vai trazer muitas consequências para ele no futuro. Ela falou assim, se você precisar tratar a sua saúde, sair do trabalho, viver com menos, eu não sei. Ela falou, eu sei que é difícil, mas você não pode desistir. Por quê? Porque já é difícil de incluir. As pessoas falam, olha, nossa, ele é autista. Ah, mas vai dar tudo certo. Ela falou assim, mas pergunta se alguém quer passar uma semana com ele. Ou no momento de crise não tem um parente que para a vida. Por quê? Porque não conseguem. Porque é muito difícil, né? Cada autista é único. Mas o Anthony, por exemplo, quando ele desregula, né? Às vezes ele está vendo um desenho e simplesmente ele começa a chorar. Porque ele não consegue conter as emoções dele, dependendo do que ele viu. Tinha dias de ficar 2 dias assim, chorando, chora, e ele quer ficar perto, porque ele quer carinho, e você não pode fazer nada, você tem que se dedicar a isso, a ficar do lado dele até ele se acalmar. Aí quando você ficou integral, aí você entrou com a medicação para ele poder dormir, se acalmar. Mudei os neuros, mudei os médicos que precisava. Falei, ó, esse não tá dando resultado, não tá dando resultado, eu vou mudar. Mudei de clínica também, porque eu achei que não tava dando resultado. Graças a Deus, nessa que a gente colocou ele evoluiu muito, muito mesmo. Então, assim, eu fui começando a observar mais ele, a entender o momento da crise. Quando eu via que ele começava a ficar muito agitado, ele começa a fazer o movimento da mão e andar assim, ele fica perdido no olhar. Aí eu já dou um abraço. Falo para ele assim, o que está acontecendo? Você tá dodói? Eu falo para ele. Aí, como eu sei o que ele gosta, eu falo assim, vamos comer uma batata frita? Vamos tomar uma coca? A mamãe vai fazer coca pro meu bebê. Passa. Aí eu abraço ele. Mas antigamente, quando eu trabalhava, eu não tinha essa sensibilidade. Porque eu não ficava perto, né? Sim. Eu não entendia. Então, quando eu ia perceber, ele já estava em crise, né? Mas quando ele começa muito... Às vezes na igreja, dependendo do instrumento, o fone não abafa. Aí eu já entendo, ele começa a fazer assim... Fala, vamos lá fora um pouquinho. O que você quer? Eu trago um carrinho, qualquer coisa. Fala pra ele, ó, em casa, a hora que a gente chegar, vai ter um negocinho legal, vai ter uma batata, né? Vai ter coisa que ele gosta, né? Mas graças a Deus, hoje ele é apaixonado pela escolinha. Glória a Deus, Glória a Deus, essa professora maravilhosa. Amém, Jesus. Às vezes eu falo assim, Senhor, eu tô tão cansada, me perdoa, não vou levar ele. Ele faz assim, mamãe, igreja hoje? Igreja? Eu falo glória assim, igreja, a Deus. Vamos para a igreja? Vamos. Então hoje ele quer vir à igreja. Se eu saio de casa, ele entende, porque em casa também a gente dá sinais, né? Todo mundo virou autista lá para entender o autismo. Quando eu tô me arrumando para a igreja, sempre eu tô com o celular ouvindo um hino, alguma coisa assim, né? Eu vou ouvindo lá no banheiro e tal. Ele já entendeu. Ele não sabe falar o que é, mas o Alexandre falou para mim assim, ó, você acha que ele é bobo? Quando você está diferente, você está ouvindo um hino e se arrumando, ele já entende que você vai para a igreja. Não tem como você passar a perna nele mais. E agora ele chega na igreja, né? A gente pode presenciar isso. Ele consegue sentar, ele consegue participar da escola com as professoras, com os próprios amiguinhos de sala. Já deixa abraçar, coisa que ele não deixava. Né? Da mão, né? Eu tenho percebido isso também. Ele escolhe também quem ele vai ficar perto. Isso. E é muito lindo ver essa evolução dele. E saber que vale a pena todo o sacrifício de uma mãe. Não é? Porque a mãe se cobra, a mãe ela fica se sentindo a pior pessoa da terra. Sim. Nunca é suficiente, né, não, Silvana? É verdade. E a Silvana também se sente assim. Viu? Aqui ela é amada pelas essas crianças. É verdade. A tia Silvana vai dar aula hoje. E essa mãe transformou não só a vida do Anthony como mãe, mas desenvolveu toda essa capacidade que estava ali
E ainda hoje ela tem essa informação e ferramentas para ajudar o Anthony. E você viu tantas evoluções a saber falar o nome, né? Que eu lembro que a gente teve até vídeo especial. Você sabe contar. Mas tudo isso eu tenho que glorificar o Senhor mesmo. Porque o Anthony, ele começou a falar depois que ele veio para a igreja. Glória a Deus. O pai ficava assim, eu já desisti, ele nunca vai me chamar de pai. Falava, Alexandre, calma, eu tô orando. Mas Deus vai fazer um milagre, eu creio, nem que foi colalia, que é a repetição de palavra, ele vai falar em nome de Jesus. Só Deus sabe quanto eu gritei e chorei em casa para que ele pudesse falar. Eu falei, Senhor, ele vai, eu creio, eu sei que ele vai aprender. Vai ser um processo muito difícil, mas eu vou conseguir, eu vou orar e eu vou clamar ao Senhor. E todas as vezes na minha casa que ele faz assim, mamãe, eu tô muito cansada porque eu acabei de sentar e ele me chama, sei lá, 1 milhão de vezes por dia, eu faço assim, obrigada, Jesus. Eu orei tanto por esse dia, meu Deus. O meu marido faz assim, vai lá, mamãe, você não orou? E eu vou com o coração grato, porque eu sei que foi um agir do Senhor. A primeira vez que eu entendi que ele bateu palma foi lá na chácara, que a gente foi das crianças, né, na Leni. E naquele dia, aquelas crianças, todo mundo batendo palma e ele ali, e isso me corta o coração. Porque de ver todas as crianças ali enturmando e ele perdido no mundo dele, né? Hoje ele não entende ainda. Mas até a gente teve uma reunião, né, na clínica, falou, Silvana, hoje ele não entende o que está acontecendo no mundo. Mas a gente já precisa preparar ele. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai entender as emoções e ele vai entender quem vai diferenciar ele. Então a gente precisa preparar ele para o mundo. Mas naquele dia ele ficou tão empolgado assim, ele queria mesmo bater palma e aquilo assim, eu quase desmaiei. Falei, meu Deus, obrigada, Senhor, ele bateu palma. Aí comecei a chorar, a pastora Cristina chorou. Eu falei, Senhor, ele bateu palma. E agora já sabe até orar, porque a mamãe ensinou. Olha que glória! Então, isso é fruto de muita dedicação, né, Silvana? Então, poder olhar para o Anthony hoje, o Anthony está com quantos anos? Fez 7 anos. 7 anos. 7. Olha a luta de semear. 5 anos de muito choro, de muita cobrança, mas de muito amor. Amém. O Anthony me ensinou muito. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela falou assim pra mim, olha, teve um menino que a mãe dele orou e Deus curou ele. E aquilo, eu saí daqui arrebentada. Eu fiquei acho que 1 semana em casa, me sentindo um lixo, assim. Eu falei, Deus, eu acho que a minha oração não tá chegando. Não tá subindo, não tá subindo. O senhor não tá ouvindo. O senhor não tá ouvindo. E eu fiquei muito chateada, muito triste, muito mesmo. Aquilo mexeu muito, porque a gente vive com as emoções à flor da pele, né? Aí eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque a culpa é minha, se não tá subindo, né? E eu ouvi assim no meu coração, você sabe se eu quero curar ele? E eu fiquei com aquilo, eu nunca me esqueci. E eu ouvi assim, ele é a sua cura. Você vai ter que se curar. E eu falei, Senhor, aí eu comecei a lembrar de todas as coisas que eu poderia ter feito antes dele. E eu nunca fiz. E hoje eu preciso fazer. Eu preciso fazer, porque não tem ninguém para fazer. Então, eu olho para ele e eu falo, Deus. Uma delas foi dirigir. Você não terminou de falar isso, bênção. É verdade. Como foi esse dia que você falou assim, eu vou dirigir? Dirigir. Primeiro, tem esse milagre aí. Primeiro doeu tudo, né? Aí me deu crise de ansiedade. Aí eu vim na minha amada pastora, falei, olha, eu preciso dirigir. E isso era no domingo. Na segunda eu precisava sair de casa.
Aí vim aqui na senhora, falei, em nome de Jesus, ora por mim, que não tem mais jeito, eu tenho que ir. Aí eu orei em casa, falei, Espírito Santo, todas as vezes, né, olha só o milagre, né? Às vezes a gente sai de casa tão rápido e nem pede para Deus guardar. Aí quando é você que está na direção, Senhor, em nome de Jesus, reveste, Senhor. Me reveste, Senhor, não me deixa, Senhor, em nome de Jesus, bater em ninguém, matar ninguém. O desespero é demais. O desespero. E a perna que não para de tremer. Tremia. E o Anthony lá atrás, mas o Espírito Santo me levou. E eu fui, chorando e cantando. Glória a Deus. Vencendo o medo. Vencendo o medo. E depois de um mês, vamos colocar assim, né? Eu falei, Senhor, eu fiquei paralisada a minha vida toda. Não é um bicho de 7 cabeças, né? E o medo faz você ver coisas aonde não tem. E eu ficava ali desesperada e eu pensava, meu Deus, meu filho ficou 5 meses sem terapia. Porque eu não fui. Que o medo venceu, 5 meses. Venceu. Mas você venceu ele. Em nome de Jesus. E hoje o Anthony está aí, evoluindo a cada dia. Graças a Deus. E pra gente o horário já, né? Você viu como foi rápido? Glória a Deus, obrigada Jesus. Ai, e eu quero deixar esse testemunho para a sua edificação, sabe? Você poder vencer esse medo, superar o luto da notícia que a gente nunca está preparado para ela, mas o Senhor está ao nosso lado sempre, nos dando força, sabedoria, nos acolhendo. E eu queria você, como mãe que tem propriedade, mãe de um autista lindo, abençoado, verdade, que é o Anthony, amém, você poder dar um conselho para essa mãe que às vezes está nesse processo como você estava, de luto, ou sem ter coragem de romper esse desafio. Qual seria o seu conselho hoje? Em primeiro lugar, buscar a Deus, porque sem Deus a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Ser mãe é muito difícil, né? E hoje existe uma porcentagem muito grande também que os pais abandonam, né? E as mães acabam ficando só. E eu não posso chamar assim de carga muito grande, né? Mas é muito difícil viver. Uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né, muito grande, porque exige muito para conseguir avançar os autistas, né? O filho que tem essa necessidade. Eu acho que em primeiro lugar é buscar a Deus e em segundo lugar é você entender, como a médica dele falou, olha, não é culpa sua. Você tem que ir aceitar. Porque hoje tem muitas crianças, até na escola que meu filho vai, que são crianças que não são diagnosticadas porque as mães não aceitam. E eu fico muito, o meu coração dói, porque eu acompanho o Anthony na escola, né? E eu vejo as crianças que não são diagnosticadas sem suporte. Atrasadas, né? Atrasadas, sem ninguém para ajudar. Sem afeto. Sem afeto. Porque uma criança, seja ela 1, 2 ou 3, o nível que for, ela não consegue brincar sozinha, ela não consegue fazer amizade. Então tem que ter alguém para ensinar. Para falar, olha, vamos lá, é assim que brinca. E tem alguns que ficam perto de mim. E eu acabo trazendo para mim e tentando ajudar também, né? Porque aí eu pergunto, mas por que ele tá só? Ah, porque a mãe não aceitou. Primeiro passo, busque a Deus. E segundo, aceite o seu filho. Porque senão ele não vai conseguir. Ele precisa ser tratado. Mas primeiro de tudo, os pais precisam aceitar. Porque quando você faz uma reunião, ela é bem clara com você, a médica, ó, 50% é terapia. 50% é a família. Você pode levar ele na melhor terapia do mundo. Se você não aceitar e você não interagir com ele, se ele não se sentir protegido aqui no mundo dele, aceito, ele não evolui. Então você precisa aceitar para que ele possa evoluir. Desenvolver. Né?
Então, é um conselho com propriedade de alguém que passou por esse caminho. Sim. E hoje já está colhendo os frutos do Anthony. O Anthony é muito amado, é querido por todos nós. Amém. E hoje ele consegue vir à igreja, consegue entender o ambiente que ele está. E nós nos alegramos, né? Cada processo. Então, quero deixar essa reflexão para você, né? Não faça isso, não fica na negação. Procure um profissional, se aquele profissional não está se encaixando, procure outro, como a Silvana mesmo fez. E esse conselho que a Silvana colocou da terapeuta, que é 50% é a terapia, 50% é o apoio dos pais, aqui a gente também fala isso como igreja. Porque nós temos o processo das professoras, Silvana hoje é uma professora também. Olha, tantas atividades que hoje é nos colocada na mão. Uma pessoa que tinha o desejo de participar dos cultos, porque já não estava dando tempo. Sim. E o Senhor colocou, eu falo assim, meu Deus, tanta gente tem tanta coisa para abrir mão, mas ela diz, se alguém me ensinar, eu vou, tem que me ensinar. Eu estou disposta. E ela tem derramado esse amor, esse afeto para cada criança. Então, para você ver como que é tão importante a gente estar no lugar de cura, a gente ouvir as coisas certas e combater o medo. Sim. Combater o medo porque ele vem e ainda tem outros desafios a ser vencidos. E senão a gente ia passar aqui com esse vídeo de muitas e muitas horas. É verdade. Pra gente abrir tudo, né? Mas eu espero que você possa ter entendido, possa ter recebido também. Porque a igreja é 50%. Então, o trabalho com o evangelho, o trabalho com a terapia, o trabalho muitas vezes com os pais é fundamental. É a base de tudo. Então, você pai, você mãe, quero que você saiba que você foi agraciado com o presente do Senhor. E o Senhor vai te capacitar a você, cada etapa que você estiver sofrendo, com medo, sem saber o que fazer, você tem o Senhor Jesus, você tem um suporte, você tem terapia, você tem amigos. A Silvana fala que ela é sozinha porque ela é bem quietinha, mas ela é muito amada. É verdade. E ela gosta de ficar quietinha também, já acostumou, né? Acostumei. Mas aqui, se você encostar nela, fala a noite toda. Fico aqui, ó. Gente. E é assim que nossa vida desenvolve. Nós não temos como desenvolver como ilha, sozinho. Nós precisamos de comunidade, precisamos estar perto. Então, quero desejar a você que você passou esse tempo de qualidade aqui com a gente a refletir. Será que você não está se excluindo demais, fugindo com medo dos desafios? Que vocês possam entender a importância de você aceitar uma situação e como combater ela. Deus te abençoe. Amém. Uma boa noite. Amém.